Acabou a palhaçada da segunda instância. Hoje, vocês viram na Avenida Paulista, teve um protesto, tentaram fazer um protesto contra a prisão em segunda instância e fracassou. Fracassou, mas não só nas ruas, fracassou também no Congresso. A palhaçada da prisão em segunda instância, que na verdade é para prender só o Lula, né? Eu já vou falar disso. Mas antes, se você é contra esse desgoverno, se você é Lula livre, se inscreve no canal. Tem um botão inscrever no vídeo. É de graça, só clicar para se inscrever e você já ajuda a gente a fazer oposição. Vem, você se une a gente e nós aqui faremos oposição juntos. Então, vem, vamos fazer oposição ao Bolsonaro e vamos lutar por um Brasil mais igual, um Brasil melhor. Então, se inscreve. É de graça, não custa nada. 1 segundo. Paf, clica. Agora, aproveita e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre a segunda instância. Hoje na Paulista teve um protesto organizado lá, teve o MBL, teve o Vem Pra Rua, teve os lavajatistas, os lavajateiros, sei lá como se chamam. Eles fizeram lá um protesto para a prisão em segunda instância para tentar pressionar o Congresso e o STF. Só que fracassou. Teve uma coluna no site Antagonista. O Antagonista é o porta-voz do Sérgio Moro, é o porta-voz da Lava Jato. E foi uma coluna que parecia uma notinha fúnebre. Colocaram uma foto lá da Avenida Paulista, praticamente vazia. A Avenida Paulista fecha aos domingos para o público. Fecha para os carros e fica aberta ao público. Então está sempre cheia, mas estava cheia por causa das pessoas. E tinha uma movimentação ali de mais gente, uma concentração de gente, mas bem pouco para um protesto. Bem pouco. E aí diziam, os organizadores admitem que foi menos gente do que em outras manifestações. E aí eles culpam o Natal, dizem que o povo está pensando no Natal e por isso não foi para a manifestação. Tem sempre uma desculpa. Não, o que acontece é que fracassou. Eles pensavam que com a soltura do Lula, eles iam usar o Lula, a imagem do Lula, para recuperar parte da credibilidade que o governo perdeu, que o Sérgio Moro perdeu nesses meses aí de vergonha, de desgoverno. E aí eles pensaram, vamos fazer protestos para segunda instância, que na verdade são protestos para prender o Lula. O povo vai às ruas, vamos unir todo mundo e aí a gente surfa nessa onda de novo, porque surfaram nessa onda durante os protestos para as manifestações contra Dilma, surfaram nessa onda em 2018 e pensaram, vamos surfar no antipetismo de novo. Esqueceram de combinar com o povo. E isso funcionava quando a Dilma ainda era presidenta ou um pouquinho depois. Por quê? Porque quando a Dilma era governo, qualquer coisa que acontecia errada no Brasil, se culpava o PT. Culpa do PT, culpa do PT. Logo depois, era o Temer, e ainda colava aquela que, o Temer foi vice da Dilma, quem escolheu o Temer como vice foi o PT, então se o Temer é ruim, a culpa é do PT. Isso ainda colava com algumas pessoas. Os mesmos que apoiaram o Temer para entrar lá, ou seja, que apoiaram o impeachment da Dilma, eles diziam, quem votou na Dilma votou no Temer. Tá, só que agora tá o Bolsonaro, tá o cara que eles elegeram, tá o Sérgio Moro, e o Brasil não anda. O Brasil só piora. O povo agora nem mais carne come. E o que acontece? Não tem como surfar no antipetismo. Porque agora quem tem teto de vidro não é o PT. Quem tem teto de vidro é o Bolsonaro e é o Sérgio Moro. Então, não adiantou. Para piorar, no Congresso, a prisão em segunda instância, esquece. A Câmara começou a discutir uma PEC que muda todo o ordenamento jurídico do Brasil. Vai ser muito difícil essa PEC passar, muito difícil. Vão desidratar essa PEC de maneira que talvez nem passe, ou se passar, não vai mudar nada. E o Rodrigo Maia falou, faz 2, 3 dias, isso vai ficar lá para março. Março! Já tinha gente querendo aprovar isso até o fim do ano. Ele falou, não, uma PEC muito extensa, isso muda muita coisa. A PEC praticamente elimina 2 instâncias do sistema jurídico brasileiro. Isso vai afetar milhões e milhões de casos. Calma, gente. Aí fica para março, porque vão ter que discutir. Quando discutir, a oposição vai começar a retirar trechos, vai começar a adicionar trechos. A gente já sabe o que acontece. Desidrata, igual desidrataram o pacote anticrime do Sérgio Moro. Ok. Aí o Senado é lavajatista, extremamente lavajatista, extremamente bolsonarista. É no Senado que o Bolsonaro e o Moro têm poder. O Senado começou a apressar a aprovação de uma PL. PL é um projeto de lei que muda artigos do Código Penal que permitem, do Código Processual Penal,
que passa a permitir a prisão após a segunda instância. Só que é um projeto de lei, para ver o desespero deles, que é burro, é muito burro. Primeiro que a lei não retroage contra o réu, então eles fazem isso só para prender o Lula, mas não tem como, juridicamente, porque o Lula já está solto e o Lula foi condenado antes pelos patetas do TRF4, não tem como esses novos artigos que eles vão colocar lá, essa mudança, retroagir para prender o Lula. Não tem como, só nos casos futuros. Aí é que vem o maior problema deles, que eles fazem isso tudo e no fim não conseguem prender o Lula, porque o Lula entra com mandado de segurança no STF, ou no STJ, ou em qualquer instância, e vão ser obrigados a dizer, o Lula não vale, o Lula não pode ser preso por conta disso. Para piorar, o texto que eles estão tentando aprovar é um texto burro, porque é um texto que diz assim, fica a possibilidade da prisão após segunda instância, e caso haja recurso, se o recurso não for protelatório, já vou explicar o que é isso, aí não se prende. Ou seja, se o réu tiver um recurso e ele provar que o recurso dele na terceira instância, vamos supor, o rapaz, qualquer pessoa foi condenada na primeira instância, condenada na segunda instância e recorreu à terceira instância. Se ele provar que ele não está recorrendo só para atrasar o processo, que ele está recorrendo porque ele realmente acha que é inocente, aí ele não pode ser preso e fica como está. Mas se ele não conseguir provar, ou seja, se ele na verdade só estiver recorrendo à terceira instância porque ele quer atrasar o processo, aí ele vai preso. Isso é o que diz o texto que o Senado está tentando aprovar. Veja que ridículo, que ridículo. Por quê? Não existe, em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, pergunta para qualquer jurista, um recurso que seja apenas para atrasar o processo. Se o réu foi condenado em segunda instância, ele diz que é inocente, ele vai para a terceira instância, ele não está fazendo isso para atrasar o processo, ele está fazendo isso porque ele diz que é inocente. Se ele não confessou o crime, ele não está tentando atrasar o processo. Todo recurso é admissível, ou seja, tem deputados que estão rindo da proposta do Senado. Primeiro porque o STF vai barrar, porque o texto é burro, o texto não condiz com o que pode ser aceito juridicamente, o texto é burro. E o STF vai barrar. Se não barrar, ninguém vai ser preso, porque todo mundo vai falar, é claro que eu entrei com recurso na terceira instância, porque eu não concordo com a decisão da segunda instância. Se eu concordasse com a decisão da segunda instância, eu não entrava com recurso. Então, morre o texto do Senado, eles vão tentar passar e aprovar isso aí, o STF vai barrar, ou não vai prender ninguém, vai criar rapidamente uma jurisprudência que isso não serve para nada, não serve para ninguém, a não ser que o Brasil vire uma ditadura. Eu acho muito difícil. Se passar, no caso do Lula não vale. E o TRF4 apressou o julgamento do Lula para prender o Lula na segunda instância tão rápido, para dar manchete para a Globo, não mudou em nada, ninguém se voltou contra o Lula, os protestos pela prisão em segunda instância não ficaram maiores, não tem ninguém pressionando o STF e o Congresso, são poucas mil pessoas. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, não foi nem 10 mil pessoas lá, pô. Não é nem 0,1% da população, 0,01%, não tem. É o que acontece. Como é que eles vão pressionar o Congresso se não vai nem 0,1% da população, não vai lá? Não tem como, uma em 1.000 pessoas, você não consegue colocar uma de cada 1.000 pessoas da cidade ali, no centro da cidade, todos os metrôs e ônibus levam lá, é fácil chegar lá, e ninguém vai num domingo ensolarado. Então não tem pressão nenhuma sobre o STF, pressão nenhuma sobre o Congresso, e tá tudo ok. O Rodrigo Maia falou que vai ficar para março a da Câmara, que a da Câmara pode sim prender o Lula, porque muda o ordenamento jurídico do Brasil. Aí não tem essa de retroage contra o réu, não, porque muda. Retira as instâncias, não existe mais, então não tem o que fazer. Mas vai ficar para março e olhe lá, porque vários senadores estão denunciando que essa PEC que está na Câmara foi feita, e aí quem dizem são os lavajatistas, essa PEC foi feita para que seja desidratada e para que não passe, porque não tem na Câmara dos Deputados 2/3 para aprovar essa PEC, não tem. Nem no Senado, se passar na Câmara vai para o Senado, nem no Senado tem 2/3 para aprovar o projeto de lei que eles estão tentando. Imagina uma PEC. Não tem. Não conseguem. Aí
O que acontece? Não vai passar, está enterrada a palhaçada da segunda instância, o Moro e o Bolsonaro vão ter que conviver com o Lula livre. E agora o Lula, hoje ele postou o primeiro vídeo dele no YouTube, primeiro vídeo, eu falei aqui uns dias atrás, o Lula tem que começar a fazer vídeos olhando para a câmera, cortar pedaços curtos desse vídeo, colocar no Instagram dele, todos os dias colocar trechos curtos, criticar o que o Bolsonaro faz, comparar com o governo dele, mostrar a solução e, graças ao pessoal do canal, isso chegou ao Lula. Porque ele fez o vídeo, exatamente, eu falei da sugestão dele falar do preço da carne, e ele falou do preço da carne, falou, comparou com o governo dele, deu sugestão, e agora o Lula, ele chega nas redes sociais, ele começando a fazer isso, o Lula começa a atingir milhares e milhares e milhares de pessoas, porque eu falei, quando o Lula ele faz um discurso lá para 10 mil pessoas, ele falou com 10 mil pessoas. Quando o Lula faz um vídeo olhando para a câmera e põe no YouTube, põe no Twitter, põe no Instagram, põe no Facebook, ele fala com 100, 200, 300 mil pessoas. Quando o pessoal que gosta do Lula começa a cortar trechos pequenos desse vídeo e enviar por WhatsApp, a gente não consegue contabilizar quantas milhões de pessoas veem o Lula e começa a ver o Lula todos os dias. E o Lula apontando soluções para os problemas que o povo tem. O povo não pode comprar carne. Não, meu governo podia. Por que agora não pode? Por que o Brasil produz tanta carne, é o segundo maior produtor do mundo, e o povo pobre não tem dinheiro para comprar uma carne moída, para comprar uma alcatra, um filé mignon? Não tem como, tem que ter dinheiro. E aí, isso começa a chegar nas pessoas mais pobres, começa a chegar nas pessoas mais jovens, que também querem comer carne e não tem carne para comer, e não lembram do governo Lula, porque eram crianças ou não eram nem nascidos, e aí eles começam a ver, pô, esse cara aqui, ele tá criticando o Bolsonaro, ele tá correto no que ele tá falando. E começam a mudar a visão que eles têm sobre o Lula. Porque a visão que as pessoas despolitizadas têm sobre o Lula é de que ele é ladrão, tudo mais, e aquela visão antipetista. Quando o Lula começa a falar e dá solução, eles começam, pô, por que eu sou antipetista? A pessoa começa a se questionar. Por que eu sou antipetista? O cara tá falando a verdade. Eu comprava carne, eu comia carne, eu não como mais. Tá errado, não tá bom isso aqui não. E aí o Lula começa a mudar, porque o PT e o Lula eles têm que focar naqueles 70 milhões de eleitores que não foram votar ou que votaram branco e nulo. Nos 57 milhões de bolsominions que votaram no Bolsonaro, não são todos bolsominions, mas votaram no Bolsonaro, alguns deles podem se converter e votar na esquerda de novo no futuro. Mas os que não votarem em ninguém, eles não gostam do Bolsonaro, senão teriam ido votar nele. Esses podem todos se converter para a esquerda e vir para o nosso lado. É neles que tem que focar. E agora o Moro e o Bolsonaro vão ter que conviver com o Lula livre. A prisão em segunda instância falhou. O TRF4, com essa condenação do Lula, olha só que coisa burra. Porque se o TRF4 não se apressasse para condenar o Lula, o TRF4 podia deixar para condenar o Lula em segunda instância depois que passasse esse projeto de lei ridículo do Senado. Caso o STF não barrasse, porque vão entrar no STF contra isso e tal, caso passe, seja assinado pelo presidente, comece a valer, aí depois disso eles condenavam o Lula e prendiam o Lula. Mas não, eles condenaram o Lula antes. E agora não tem outro processo, mesmo que eles acelerem tudo, não tem outro processo para eles inventarem contra o Lula para condená-lo de novo em segunda instância. Não tem. E aí ferrou. E agora eles estão nessa sinuca de bico. Vão ter que aguentar o Lula livre e agora falando com todo mundo, se conectando com centenas de milhares de pessoas assim, ó, em 1 minuto. Ele faz um vídeo de 1 minuto, centenas de milhares ou milhões de pessoas vão ver o Lula. E agora eles estão ferrados. E se a assessoria do Lula começar a aprender a usar a cartilha da direita, da extrema direita, sem a parte de fake news, é claro, sem a parte em que eles jogam sujo, mas a cartilha da extrema direita é de como fazer a sua mensagem chegar em dezenas de milhões de pessoas em pouco tempo. Essa é a cartilha que a esquerda tem que aprender, principalmente a assessoria do Lula tem que aprender. E não é difícil, é fácil. Os burros, os retardados da extrema-direita, gente que acredita que a Terra é plana, eles aprenderam. Então a esquerda aprende isso rapidamente. Começa a levar a mensagem, o que o Lula fala, para centenas de milhares de pessoas. Aí o Lula começa a indicar youtubers, a indicar deputados, a indicar políticos. O Lula começa a fazer a esquerda crescer como um todo nas redes. Como a extrema-direita cresceu em torno do Bolsonaro, a esquerda vai crescer em torno do Lula. Só tem que saber fazer direitinho. Ele tem que depois começar a falar, vem aqui meu amigo político tal,
Assistam o canal do cara tal de esquerda que ele é bom, que nem o Bolsonaro faz, que nem todos em volta do Bolsonaro fazem. Aí a esquerda cresce. Por falar em crescer, se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal. É de graça. Já ajuda o canal aqui a crescer. Se inscreve nos outros canais de esquerda. Tem vídeo de canal de esquerda, você está assistindo? Se inscreve. 1 segundo, é de graça. Se quiser se tornar membro também, paga para apoiar o canal. Não só esse, outros também de esquerda. Ótimo. Mas se não, só se inscreve, já está ótimo, é de graça. E curte o vídeo. E se gostou do vídeo também, compartilha e passa para frente, que também ajuda muito. Falou!